sem nenhum pecado, ele não nos condena. A ele que veio para essa terra com um propósito e cumpriu, mesmo com dor, mesmo consciente de tudo que ia acontecer. A ele toda honra, toda glória e todo o louvor. Somente a somente ele é digno de toda essa honra que nós devemos ter. Amém? E falando em posicionamento, hoje eu vim falar um pouquinho sobre posicionamento. Como você ser um servo posicionado. Como você ser um filho posicionado. Jesus, ele foi um filho posicionado, né? Ele poderia, diante da situação que ele veio, né? Ele tinha um propósito, ele veio cumprir um propósito, mas ele, na sua humanidade, enquanto homem, que ele se tornou homem para nos salvar, enquanto homem, ele poderia ter desistido do seu posicionamento, né? Ele poderia ter desistido do seu chamado, ele poderia ter pedido misericórdia a Deus e dito: não, Senhor, não quero fazer isso aqui, Pai, né? Manda outro, não estou pronto, não consigo, não é para mim. Mas o Senhor, Jesus, ele se posicionou e ele decidiu viver o propósito dele, posicionado em todos os momentos. Claro que ele chorou, claro que ele orou, claro que ele passou por tudo que muitas vezes nós passamos, mas ele decidiu ser um filho posicionado. E eu e você? Será que estamos sendo filhos posicionados? Muitas vezes a gente tem um chamado de Deus. Alguns não sabem ainda o que é. Outros já sabem o que é, mas ficam lá: Senhor, e o meu chamado? Por que não acontece? Por que não está acontecendo aquilo que o Senhor já ministrou na minha vida, já me colocou, enfim, já profetizou na minha vida? Por que não está acontecendo? Né? Muitas vezes porque nós não estamos posicionados. Então nós precisamos ser filhos posicionados, servos posicionados, para que o Senhor possa fazer cumprir o nosso chamado. Só que precisamos sim fazer a nossa parte, né? Precisamos sim fazer alguns pontos que a gente vai falar aqui, para que nós sejamos esses filhos posicionados e possamos viver o chamado de Deus, porque cada um de nós veio para cumprir também um propósito. Às vezes a gente acha assim: mas só tem propósito de Deus a pessoa que está lá pregando para nações, missionários, quem louva, quem vai ministrar a palavra lá na igreja, ou enfim. Mas não, cada um de nós temos um propósito. Às vezes o seu propósito é dentro do seu trabalho. Você vai amar vidas, você vai, de repente, cuidar de pessoas com amor, com carinho, cuidar de famílias, enfim, independente do que seja o seu trabalho, você vai abençoar pessoas através da sua vida. Então, nós precisamos, o primeiro posicionamento é esse: entender que nós podemos servir a Deus, sermos servos e filhos posicionados todos os dias, nas nossas ações, todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, ao acordar até o dormir, porque nós podemos fazer esse movimento. Mas eu não fui para lugar nenhum, eu não fiz nada, só fiquei em casa com a minha família. Seja um servo posicionado, um filho posicionado dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, na sua igreja, nos lugares que você frequenta. Seja a pessoa que leva luz para outras. Mas eu vou precisar estar todo o tempo pregando a palavra de Deus? A gente pode, nem sempre vai ser conveniente, então você precisa ter esse discernimento. Mas você pode mostrar quem é Jesus através da sua vida, amando as pessoas, cuidando das pessoas, demonstrando o que é o amor de Deus. Quantas pessoas estão aí que muitas vezes não dá um bom dia porque ela está ferida, porque está machucada? E se nós não tivermos assim posicionados, muitas vezes a gente vai só julgar, vai olhar: nossa, como essa pessoa é ignorante, nossa, como essa pessoa é mal educada, não dá um bom dia.
mas às vezes é o que ela está passando, é a vida dela, as coisas que estão acontecendo no dia dela, na vida dela. E a gente não sabe nem sequer ser esse reflexo desse amor de Jesus. Ao invés de a gente julgar, a gente pode só amar. Então, fulano, bom dia, você tá bem? Como foi seu dia? Como está sendo? Como foi sua manhã? Como está a sua família? Como você tá? Né? De verdade, parar para ouvir, né? Parar para escutar. Então, esse posicionamento inicial, independente de qual seja o nosso chamado, ele já pode ser feito por nós, principalmente por sermos filhos de Deus. Quando a gente aceitou Jesus na nossa vida, quando a gente encontrou Jesus e disse que Ele é o nosso Salvador, nós passamos a ter o Espírito Santo dentro de nós e ao mesmo tempo passamos a ser chamados de filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós precisamos refletir o nosso Pai. Então, o Pai é amor, é bondade, mas também é justiça, né? Também é correção, claro, mas tudo em amor. Até quando o Senhor ele vai nos corrigir, Ele não faz isso nos dando uma peia assim, sem propósito, né? Ele faz em amor, mostrando que aquilo ali vai ser o melhor para a gente, mostrando que muitas vezes é um livramento, mostrando o que vai ser, por que você está vivendo aquilo, sempre em amor. Então a gente precisa amar as pessoas acima de tudo, né? Acima de qualquer situação. Mas falando em propósito, eu lembrei aqui de uma palavra que está lá em Gênesis 24, que fala ali, quando Abraão já estava já velhinho, né? Ele querendo dar uma direção para a vida do filho dele, Isaac, né? Então ele queria, poxa, já estou aqui perto de morrer, então eu quero ter, que o meu filho tenha uma direção dentro dos caminhos de Deus. E às vezes, gente, na nossa vida está acontecendo isso. Às vezes não é o nosso pai terreno, eu não tenho mais pai vivo, né, mas tenho só mãe. Mas às vezes o nosso pai do céu, né, Deus, ele tá fazendo isso na nossa vida. Às vezes a gente nem tá vendo, mas ele tá lá, ó, fazendo os planos, fazendo mudanças, transformando. Às vezes a gente tá aqui, meu Deus, não acontece nada, faz tempo que eu tô orando por uma situação e nada. E às vezes Deus já está fazendo, já está movendo, tá fazendo todo um movimento e a gente não tá vendo. Então por isso que nós precisamos ser servos posicionados, para quando o nosso Senhor ele nos convocar para fazer algo, a gente possa estar na direção certa, sabendo o que fazer diante daquele ponto que Deus vai colocar nas nossas mãos. Aí vamos ver aqui, ó, o exemplo. Lá no versículo 1 de Gênesis 24, ele começa, ó, Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão aqui, ó, debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Isso aqui era uma conversa de Abraão com o seu servo mais velho. Aquele servo que com certeza era o de confiança, era aquele que Abraão já conhecia de muito tempo, que caminhava lado a lado com Abraão para ele ter pedido a ele. Então, isso é o primeiro ponto que a gente começa a enxergar aqui, nós precisamos ter. Estamos andando com Deus verdadeiramente? Estamos caminhando com Deus para que Deus possa nos confiar tal tarefa? Né? Então, olha aí, o que Abraão confiou a esse servo? A escolha da esposa do filho, né? Gente, é uma pessoa que vai escolher, que vai lá e vai escolher a esposa de alguém. Então, assim, não é o pai escolhendo para o filho, porque no sentido de vamos supor, a minha mãe escolheu um marido para mim. Ela me conhece desde que eu nasci. Ela me carregou no colo, ela me deu mamar e ela sabe
me sustentou, ela é sangue do meu sangue, mas não era Abraão que ia. Ele delegou isso a alguém. E isso é o que o Senhor faz conosco. Às vezes o Senhor está querendo muito a salvar a vida de uma pessoa que está no seu trabalho. E que ele não tem mais ninguém que possa alcançar a vida daquela pessoa, só tem você ou eu. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos posicionados para sermos esse servo, ou essa filha, ou esse filho de confiança do Senhor, que nós vamos lá buscar essa pessoa para alguém, né? Então, o primeiro ponto é aí, que nós tenhamos intimidade com o Senhor, a ponto de que Ele nos confie determinadas missões e que Ele verdadeiramente acredite no nosso coração, a ponto de Ele realmente nos dar essas direções de uma forma e saber que nós iremos fazer. Amém? Vamos lá, ó, versículo 5. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta àquela terra que tu viestes? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs-se a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Então, outro direcionamento aqui de Abraão, né? Ele fez ali a sua solicitação ao seu servo, né? Ele delegou a ele aquela missão, mas ele também disse assim: olha, eu vou, mas eu vou estar aqui orando por você. E os anjos de Deus vão estar com você. Gente, isso aqui, assim, me faz enxergar a mão de Deus a todo momento. Como que Abraão, ele está sendo um reflexo de Deus na nossa vida. A gente pensa que estamos só, mas não estamos. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, existe toda uma guerra espiritual em que anjos estão guerreando. Não é fácil. Eu estou aqui, eu tinha feito um negócio que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Nada, assim. Mais ou menos apenas como é que eu posso dizer? O tema. Mas eu lendo aqui, o Senhor está esclarecendo outras coisas. Então, assim, isso gera uma guerra espiritual. E enquanto eu estou aqui, existe sim anjos guerreando, amando do Senhor. Então, se Abraão, que é um homem, estava fazendo tudo isso para o seu servo cumprir a missão dele, imagine o Senhor para nos fazer cumprir a nossa missão, certo? Então, mas olha aí o que o servo fala: mas Senhor, e se por acaso essa mulher não quiser vir, o que eu vou fazer? Eu posso então levar o seu filho lá para escolher? Aí ele: não, porque a palavra do Senhor, gente, ela é uma só. Ele não faz: não, meu filho, faça isso. Ah, não, agora você vai fazer isso aqui, eu vou voltar atrás. Deus não volta atrás na sua palavra. Se ele dá uma direção, é essa direção, entendeu? Ele não vai mudar a direção só porque pode haver um obstáculo lá na frente, entendeu? Então, assim, a palavra de Deus, ela é única. Ele já sabe. Lembra que ele sabe o da amanhã? Ele sabe o nosso amanhã. Só ele é o detentor do nosso amanhã. Então, se ele sabe que amanhã vai acontecer tal coisa, ele já vai me dar uma direção para que aquela coisa que vai acontecer não seja um empecilho. Ou se acontecer esse empecilho, que seja para o meu crescimento e não para o impedimento da obra acontecer, certo? E aí o servo lá posicionado, atento à direção do seu senhor, né? Já fez essa indagação. E aí o Senhor foi lá e disse: olha, não se preocupe, que vão anjos com você, vão estar lhe protegendo. Aí ele foi lá e jurou, né? Pro senhor dele que iria fazer conforme aquela solicitação.
E aí o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor, onde Naor tinha morado. Ao cair a tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me água, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Aí ele vai lá continuar a história, né? Mas vamos parar bem aqui. O que o servo fez? Ele seguiu lá, né, o seu trajeto. Quando ele chegou em um determinado lugar, que era onde as moças vinham para encher os seus cântaros de água e levar para casa, naquele determinado horário, ele foi e se curvou e fez com que os seus camelos se curvassem diante de Deus e oraram. E quantas vezes, gente, a gente quer tomar, a gente tem uma direção de Deus. Ah, já sei isso aqui que Deus quer, tal. E nós não oramos mais. Simplesmente vamos lá e vamos fazendo sem, assim, uma obediência ou simplesmente no automático. Ah, eu sei que o que Deus quer é isso aqui, então pronto, preciso mais nem orar. Então, em todas as direções, a todo momento, que a nossa vida seja de oração. Nem sempre no nosso dia nós vamos conseguir parar e se ajoelhar para orar, mas estejamos em espírito de oração a todo momento, que é a todo momento ligado nessa palavra. Então, se o Senhor lhe deu uma palavra, medite nela dia e noite. Então, é você estar lá no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, e de vez em quando você pensando que o Senhor é bom, que o Senhor, Ele lhe deu essa direção, que aquele lugar que você está, você precisa fazer a diferença, que o Senhor, Ele tem uma missão na sua vida. E a todo momento você resgatando as palavras que o Senhor fez e estando conectado espiritualmente com o Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui, falando com as pessoas, trabalhando no nosso dia normalmente, mas o nosso espírito ligado em Deus a todo momento. Então aqui o servo, ele fez esse movimento diante de ele tomar uma decisão, porque ele sabia da responsabilidade que ele estava nas mãos. Então ele pediu mais uma vez a direção de Deus. Ele pediu mais uma vez que o Senhor estivesse com ele. E principalmente, olha o que ele fala: Senhor, seja bom com o meu Senhor. Com Abraão. Ele não estava pedindo que o Senhor fosse bom com ele, porque ele precisava, vamos supor, mostrar para o Senhor dele que ele era um servo fiel. Ele dizia a todo momento: seja bom com o meu Senhor, porque o meu Senhor é que tinha mais intimidade. O Senhor lá, o Abraão, é que era o pai das nações, né? Então, assim, ele pedia pelo Senhor dele. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Pedindo por alguém, não, vou fazer isso aqui porque vai ser bom para mim. Não, vou fazer isso aqui porque vai ser bom com o meu irmão. Vou fazer isso aqui porque vai ser bom para aquela pessoa. Às vezes a gente não faz porque, fulano é tão mal agradecido, né? Não vou fazer por ele não, porque ele é muito mal agradecido. Não é sobre isso, gente. É a gente fazer porque isso vai agradar o coração de Deus. Porque isso é a nossa missão. E porque isso nós estaremos cumprindo aquilo que o Senhor já nos direcionou. Não é para agradar o nosso coração, não é porque nós vamos ser vistos, não é porque agora as pessoas vão me conhecer, não é sobre isso, é para agradar o coração de Deus. O Senhor sabe, eu estou aqui para agradar o coração de Deus.
não é para ser conhecido ou nada do tipo, é para que o Senhor possa alcançar outras pessoas, para que muitas vezes, através da palavra de Deus, as pessoas tenham direção, tenham posicionamentos diferentes. E aí, o que esse servo nos ensina? Eu coloquei aqui, ó. Primeira coisa, obediência. Ele obedeceu ao seu Senhor. E a todo momento ele estava em obediência. Quando ele pergunta, quando ele indaga, quando ele indaga se a pessoa não vier, o que ele vai fazer, um temor, né, de errar. Essa oração final mostra um temor de fazer a coisa certa, de querer estar fazendo verdadeiramente a vontade de Deus e a vontade do seu Senhor. Então, um temor diferenciado, às vezes a gente perde o temor no meio da caminhada. A gente quer agir por nós mesmos. E não é assim. A gente precisa agir em temor ao Senhor. Sempre pensando, isso vai agradar a Deus? Isso vai agradar o coração de Deus? Essa forma que eu estou conduzindo agrada o coração do Senhor? Né? Então, e outra coisa que ele posicionou aqui, o segundo ponto, oferecer o melhor. Quando ele saiu para essa caminhada, gente, para quem não sabe, foi uma caminhada pelo deserto por cerca de 30 dias. Então, foi quantas vezes a gente desiste tão fácil das promessas de Deus. Às vezes Deus manda a gente fazer, vamos supor, começa um jejum. Eu vou fazer jejum de uma semana. Às vezes no segundo dia você já desiste. Olha que servo fiel. Que servo obediente e comprometido com a missão a qual ele foi delegado. E não se engane, essa palavra fala comigo também. Porque ele foi tão posicionado que ele poderia ter desistido ali, sei lá, ele passou 30 dias andando no deserto com os camelos, claro que tinha toda uma caravana junto com ele, né? Mas assim, ele poderia simplesmente ter chegado lá e ter dito assim, eu vou descansar aqui um pouquinho. Porque eu acabei de chegar, 30 dias andando a pé. Eu não tenho noção assim, da distância, eu não estudei sobre essa parte, mas assim, eu imagino que seja longe, porque você passar 30 dias andando a pé, não deve ser pertinho não, né? Então, ele poderia ter chegado e ter dito assim, poxa, eu tô muito cansada, eu vou me sentar primeiro, eu vou descansar, vou, sei lá, tomar um banho, vou ali beber água e vou descansar e só depois eu vou atrás dessa mulher pro meu Senhor, né? Não. Assim que ele chegou, o que ele fez? Ofereceu também o melhor. Além dele já trazer o melhor que ele tinha, ele também ofereceu o melhor em oração. Ele colocou os camelos para se ajoelhar, gente. Às vezes nem a gente quer se ajoelhar na hora de uma oração, quer fazer uma oração deitado, porque já está cansado, já trabalhou o dia inteiro, né? Então, olha o posicionamento, olha oferecer o melhor. E muitas vezes o melhor a gente pensa que é dinheiro. Eu vou ofertar, dar assim a melhor oferta também, mas é também o nosso tempo, é ofertar o nosso melhor tempo, é ofertar o nosso melhor momento, é ofertar a nossa melhor oração, o nosso coração mais rendido. Então nós precisamos ofertar o melhor. Isso é ser um servo posicionado. Terceiro ponto, ele pediu direção a Deus, ele orou. Então, a gente precisa orar em todas as situações. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Senhor, é essa direção que o Senhor quer que eu tome? Senhor, eu estou nessa direção, me conduza nesse projeto, me conduza nesse novo tempo. Senhor, toma a frente da minha vida, vai me dando esclarecimento, Senhor, me dá direcionamento, me dá discernimento para eu entender os teus propósitos nesse lugar, nesse momento da minha vida, nas situações que está acontecendo, como eu posso me posicionar. Isso é oração. Isso é rendição de coração, é o teu coração quebrantado, entendendo que nada é por mim, que eu não sou essa pessoa tão maravilhosa, que muitas vezes até as pessoas nos acham, nossa, fulano é tão maravilhoso, fulano é tão especial, mas é entender que não sou só eu, é Deus que habita em mim, porque eu sem Deus eu não sou nada. Eu sem o Espírito Santo que habita em mim, eu sou o pior dessa terra. Então eu não sou nada sem Deus, é Ele.
Então, que nós possamos nos posicionar pedindo direção a Deus. E o outro ponto é um servo de grande responsabilidade. Nós estamos nessa terra com uma missão. E uma missão de grande responsabilidade. Por que tanta responsabilidade? Porque muitas vezes nós seremos a única fonte de Deus na vida de alguém. E o Senhor, gente, o que Ele mais quer de nós é que nós possamos ser canal dele para outras vidas, porque Ele quer salvar outras pessoas, não só a nós, né? Ele quer verdadeiramente salvar outros, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não renderam, não entregaram a sua vida a Jesus. E nós temos esse papel de direcionar, de mostrar o amor de Deus para essas pessoas e mostrar que elas podem ser salvas, que a vida delas pode ser transformada através de Jesus, que elas podem viver o melhor dessa terra, mas que nem sempre o melhor vai ser o mais fácil, porque viver com Jesus não é esse glamour de facilidade que as pessoas tentam pregar, não, que vai ser só amor e bondade, não, vai ser muito posicionamento, você vai ter que se posicionar de uma forma diferenciada, porque você não é mais frutos da carne, você é fruto do Espírito, então você muitas vezes vai ter que engolir sapo, porque agora você é uma pessoa, precisa trabalhar o seu espírito de mansidão, então você vai ter que aprender a ter paciência, porque o Senhor, Ele vai mostrar, vai trazer as coisas para a sua vida, mas vai trabalhar em você a paciência. Então os frutos do Espírito, eles vão precisar ser trabalhados dentro de mim, dentro de você. Então, nós precisamos ser servos responsáveis com os outros, conosco e com a missão que o Senhor nos determinou, né? Então, ser responsável é saber que nós precisamos continuar, conseguir alcançar aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida ou para a vida de outras pessoas, para aquela missão que Ele já determinou. Gente, não se engane, quanto maior for a missão que o Senhor der para a gente, maior será a peleja, maior serão os desafios. Por quê? Porque existe toda uma obra espiritual querendo lhe parar, né? Então, se você vai alcançar vidas, a todo momento pessoas ou situações vão acontecer na sua vida para que você não faça, para que você não alcance, para que você não tenha, para que você não consiga fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Então, por isso que nós precisamos sempre estar íntimos de Deus, pedindo direcionamento, sermos responsáveis com a obra, com a missão que Ele já determinou, termos paciência com as situações que vão acontecer, que vão tentar impedir o cumprimento da promessa ou o cumprimento dos propósitos. Não é fácil, mas também não é impossível. No final do versículo aqui, ele encontra, quando ele mal termina de fazer a oração, Rebeca chega. Se você terminar de ler o capítulo 24 de Gênesis, você vai ver toda a história. Eu não vou ler toda aqui não. Mas ele chega e Rebeca era filha de quem? Era filha do irmão de Abraão, né? Era descendente do irmão de Abraão, né? Era filha do filho, enfim. Então, ele fala que ela era jovem, e toda a oração que o servo fez, conforme ele fez, que ele disse, olha, eu vou pedir água, e ela vai me dar de beber, e ainda vai dizer assim, olha, eu vou também dar água para os seus camelos. Aí imagina, gente, camelo tinha 10 camelos. Eu não sei quantos litros que bebe um camelo, mas eu sei que é muito. Então, imagina aí o tanto de água que essa mulher foi e voltou para esse poço, né? Olha, ele não precisou falar, ele fez a oração dizendo isso e ela chegou e disse tudo isso que ele falou, como uma confirmação de Deus que era essa. E aí quando ele viu, era filha, descendente do irmão lá de Abraão. Então o Senhor, ele faz isso. Quando você está posicionado na vontade de Deus, na direção que o Senhor lhe colocou, as situações vão acontecendo, mesmo em meio
a uma peleja, mesmo em meio a uma caminhada de 30 dias em que vai ser difícil pelo deserto, que eu não tenho dúvida, aqui não fala, mas eu não tenho dúvida que foi difícil completar essa jornada. Então, mesmo em meio a dificuldades da jornada, o Senhor, você tendo a direção de Deus, estando caminhando com intimidade com Deus, o Senhor vai lhe dar descanso no final. O Senhor vai fazer acontecer, né? E aí você vai ver o trabalhar de Deus, que a sua oração foi ouvida, que o direcionamento de Deus valeu a pena, que a peleja toda valeu a pena. Eu tenho certeza que quando o servo viu aqui que a mulher, nossa, ela é realmente filha lá, descendente da família do meu Senhor, com certeza, gente, ele nem olhou mais para a peleja que ele passou. Ele não olhou mais para a preocupação, porque quando a gente recebe uma resposta de oração, a alegria, ela é tamanha, assim, a sensação de que você foi ouvida pelo Pai, ela é tão grande, assim, é uma alegria tão grande que você nem lembra mais da peleja que você passou. Você não tá mais nem aí para aquilo ali que você passou. Você sabe que você passou, que foi luta, que foi isso, mas olha, mas a alegria, ela é tamanha, ela é de uma proporção que você diz assim, poxa, valeu a pena. Porque agora eu estou aqui, vivendo aquela situação que o Senhor determinou. Estou vivendo a vontade de Deus, eu estou vivendo o cumprimento de uma promessa, eu estou aqui posicionada, mas porque eu tive uma posição, porque o servo se posicionou, certo? Então pra gente fechar aqui, então que nós sejamos esses servos, filhos posicionados na obra do Senhor, na nossa vida, em tudo. Se por enquanto o que o Senhor quer de você é que você leia mais a palavra de Deus, leia, seja posicionado. Se por enquanto o que o Senhor quer de você é que você sirva na sua igreja, seja um bom servo na sua igreja, sirva com o seu melhor. Se por enquanto o que o Senhor quer é que você seja um profissional lá no seu trabalho, fazendo o que você faz, ou na sua faculdade, ou na sua roda de amigos, leve Jesus para essas pessoas. Ai, Karina, mas lá eu não consigo falar de Deus. Ame como Jesus, seja paciente como o Senhor, seja bondoso, seja amável, demonstre os frutos do Espírito para que as pessoas, quando pensarem em alguém que possa confortá-los no momento da angústia, elas lembrem de você, né? Elas lembrem que você tem sempre uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra vindo de Deus, e elas mesmas vão dizer, cara, me dá um versículo da Bíblia, fulano, então, fala de Deus para mim, certo? Então, isso faz toda a diferença, porque o Senhor, Ele vai fazer todos esses movimentos na nossa vida, e Ele vai trazer, mas Ele precisa do nosso posicionamento. Então, somente através do posicionamento que nós vamos ter, é que o Senhor pode operar na nossa vida. Ele quer fazer, claro, Ele quer fazer, e Ele vai fazer. Só que a gente posicionado, caminhando com Deus, fazendo ali a nossa vontade, fazendo ali a vontade dele, né, na verdade, não a nossa, nós vamos ter e obter mais sucesso na obra, na missão que a gente veio para essa terra, né? Então, se você não sabe qual é a sua missão, dentro do que você faz hoje, você já pode ser um missionário de Deus. Então, faça com maestria e leve sempre Jesus na sua vida e na vida das demais pessoas. Amém? Então, vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar ainda mais, né, nesses dias, nessas próximas semanas que vamos viver. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos resgatou, o Senhor foi bondoso, misericordioso com a nossa vida e nos trouxe até aqui, trouxe para que a gente pudesse viver uma missão para Ti, uma missão nesse lugar onde a gente está, fazendo o que a gente já está fazendo, que a gente possa ser pessoas direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Faz, Senhor, do nosso espírito e da nossa mente sensível para Te ouvir, para estar sempre sendo direcionada pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa nos conduzir na melhor estratégia, no melhor momento. Que o Senhor possa nos abençoar nos nossos caminhos, nos dando sempre
a direção certa para aquilo que o Senhor quer. Abençoa, Senhor, a nossa semana que vai começar. Abençoa, Jesus, o nosso caminhar, a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos ser pessoas rendidas a Ti e que a todo momento, Senhor, o nosso coração ele esteja posicionado para viver a Tua obra, para fazer a Tua vontade e para caminhar, assim como esse servo, caminhar dentro do Teu querer e dentro daquilo que o Senhor já determinou, Pai. Nos ajuda a entender a Tua voz e a viver os Teus propósitos nessa terra. Obrigada, Senhor, por mais um domingo, que o Senhor continue abençoando o nosso dia e que faça da nossa vida a diferença também aqui nessa terra. Que nós não sejamos só apenas homens e mulheres que vivem para louvar o Teu nome, mas que possamos viver para glorificar a Ti através também de cuidando de vidas de outras pessoas. E que em nome de Jesus a nossa vida seja totalmente direcionada por Ti. Amém? Amém. Deus abençoe, gente. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.